vamos tratar nesse painel do que nós poderíamos chamar, neste país, com toda a problemática que nós vivemos, de verdadeiros heróis. Ou seja, são as lutas de pessoas e instituições na busca da ética, da gestão eficiente, da probidade, de práticas corretas e assim por diante. Eu me permito, nessa abertura, com muito respeito às histórias que nós vamos ouvir, e não só estas, como outras que tantas pessoas têm construído para o bem do Brasil, e me permito a feliz certeza de que, exatamente por isso, nem tudo está perdido, a gente pode ser otimista em relação ao futuro. Um exemplo pessoal, há 21 anos atrás, o meu filho mais velho, então com 26 anos, com toda a sua família no carro, ele era casado, tinha 3 filhos, ele, indo de um shopping para casa, parou no farol e depois o farol abriu. Ele saiu e um sujeito bêbado, de noite, na chuva, com carro velho, bateu no carro dele e matou meu filho e a minha neta caçula. A minha nora e o meu outro neto sobreviveram. A minha nora ficou 1 ano no hospital internada, e isso causou, vocês devem imaginar, um transtorno, um trauma, uma calamidade em nossas vidas. Eu passei 20 anos na justiça em busca do culpado. Não para ter uma reparação financeira, isso nunca me passou na cabeça, e nem para castigá-lo, nem como vingança, mas para cumprir a lei do meu país. Eu, como repórter, me acostumei à ideia de que devemos fazer boletim de ocorrência. Essa é uma prática interessante, responsável. Por quê? Porque a gente já raciocina assim: bateu a minha carteira, eu não vou fazer o boletim de ocorrência porque vou perder meu tempo, vai dar trabalho, vou na delegacia, vai demorar, e não vai dar em nada. Pode até ser que não dê em nada, mas pelo menos aquele acontecimento entra na estatística e pressiona via mídia o governador, o prefeito, enfim, para dar mais segurança, para cuidar mais da cidade e assim por diante. A lei mudou durante esses 20 anos e eu e o advogado acompanhamos a mudança da lei. Finalmente, a pessoa foi identificada, foi levada ao tribunal, o juiz ouviu em separado, porque eu e a minha família não queríamos ver a pessoa, e a pessoa foi condenada a 1 ano e 9 meses. É a lei do país, ele matou 2 pessoas, irresponsavelmente, mas pelo menos foi cumprida a lei. Se é muito, se é pouco, está certo, errado, isso é outra história. Mas foi cumprida a lei, foi exercida a cidadania. Então, é muito importante que a gente tenha como princípio básico o cumprimento da lei. Se a lei é ruim, que se trabalhe como a gente trabalha, no sentido de mudar a lei. Mas, enquanto ela for lei, ela é para ser cumprida. E cada um deve exercer o seu direito de cidadania e buscar a razão das coisas, buscar que a justiça seja feita. Muito bem, vamos começar por você. A gente vai falar um pouquinho sobre o que o IFC, Instituto de Fiscalização e Controle de Brasília, tem feito e o que ele propõe, o que ele traz como provocação para a sociedade, para vocês, em especial, que são, como nós, apaixonados e crédulos, né, para a gente poder fazer junto. Então, o IFC é uma organização não governamental com 12 anos de existência. Nós somos fundados, os nossos fundadores são servidores da área do controle. Então, eu sou auditor da Controladoria Geral da União. Dentro do nosso quadro de voluntários tem outros colegas da CGU, tem colegas do TCU, do SUS. Então, a partir do momento em que a gente, como servidor da área do controle, olha de dentro do controle e não vê muita esperança de que o controle institucional dê conta, e a gente muitas vezes fica desanimado com os resultados do trabalho, do esforço que a gente faz. E esse grupo, nesse sentimento, falou assim: nós temos que envolver a sociedade. Se a sociedade não se envolver, as coisas não vão mudar. Algumas imagens aqui. Umas provocações gráficas.
Isso aí, uma foto de Mariana e uma lembrança. As cenas são chocantes e são atuais. Não tirei isso de livro de história, eu tirei isso de jornal dos últimos tempos. A pergunta é, como é que a gente fica enfrentando esse estado de calamidade? É uma calamidade. Por mais que alguns tentem culpar a natureza, culpar algum agente externo, a gente sabe que, no mínimo, a minimização desses problemas podia ter acontecido com uma boa gestão. E essa realidade de que a corrupção mata, assim como a má gestão mata, ressalta e traz para nós um desafio. Como nós, como sociedade civil, podemos contribuir? Como nós, como sociedade civil, podemos sair da inércia do nosso reclame e partir para a atitude? Como o lema do Observatório Social. Me ajuda a impor, me fugiu aqui. Indignar-se é importante, atitude é fundamental. Desculpa, fugiu bem na hora que eu ia falar. O que o IFC está fazendo? A gente continua fazendo a nossa auditoria cívica na saúde. O que é auditoria cívica na saúde? A gente já está há 5 anos fazendo isso, já atingimos mais de 80 municípios. Desenvolvemos uma metodologia de auditoria cívica, o cidadão indo fiscalizar unidades básicas de saúde, de uma maneira simples, cidadã. Há toda uma metodologia por trás, uma capacitação, e o nosso objetivo, como Instituto, é dar ao cidadão uma experiência de cidadania ativa. É ele se perceber capaz de atuar na gestão pública, ali, naquele momento, fazendo uma leitura da qualidade do serviço público, não como um coitado precisando de ajuda de um médico dentro de uma unidade de saúde, mas como um cidadão querendo ver se o serviço nessa unidade de saúde está sendo bem prestado. Além disso, essa ação de auditoria cívica, ela fornece ao gestor público um relatório qualificado. Uma das coisas que a gente percebe, e isso é recorrente em várias cidades que a gente vai, várias conversas que a gente tem com pessoas que têm um desejo, pessoas que se organizam de alguma forma e começam a reclamar daquilo que acontece na gestão pública, eles não têm muito a noção de como fazer. O que fazer? De que forma qualificar a sua manifestação para que ela não seja simplesmente uma reclamação, para que ela seja um instrumento de mudança na mão de um gestor que queira fazer a mudança. Então, a auditoria cívica tem esses 2 objetivos: criar essa experiência cidadã e, ao mesmo tempo, fornecer ao gestor público um relatório qualificado, uma manifestação qualificada dos pontos onde ele deveria atuar. E nesse processo da auditoria cívica, a gente começa a fazer a reflexão com a sociedade. Quais são os motivos? Quais são as causas desses problemas que a gente encontra? E é uma reflexão interessante de fazer. É uma reflexão interessante porque acaba desmistificando algumas coisas que a gente acredita. E eu tenho aprendido isso nos meus últimos anos aí de ativista. Lá em Brasília, em particular, que a gente tem atuado, estamos realizando a primeira auditoria cívica nas unidades básicas de saúde do Distrito Federal, são 170. Em conversas, a gente percebeu, obviamente, como em vários lugares, problema com compra de medicamentos. E aí, quando você pensa em medicamentos, você pensa em licitação, você pensa em gestão, e você fala assim, o problema é de gestão. E aí foi uma surpresa para a gente perceber que não era problema de gestão, era um problema de uma discussão no Tribunal de Contas. E aí vem toda aquela discussão que a gente teve de manhã. Os tribunais de conta que nós temos, quais são os interesses dos nossos conselheiros. Com essa experiência que a gente está tendo lá, a gente começa a abrir o olhar, a perceber que nós temos que olhar realmente para o executivo, para que ele execute a sua atividade de maneira idônea, com boa gestão. Nós temos que olhar para o legislativo, saber como é que ele vai acompanhar, vai produzir leis, com que custo. Mas a gente tem que dar uma olhadinha, às vezes, para os tribunais de conta, para saber se aqueles problemas licitatórios, existem casos em Brasília que são inacreditáveis. A gente tem
licitação de terceirizados. Se você pesquisar um pouquinho, quando foi a última licitação de terceirizados no DF, você vai ficar impressionado. Por quê? Porque há interesses que direcionam a atuação do gestor dessa forma. A gente tenta buscar soluções para os problemas que a gente enfrenta. E uma ênfase que eu queria dar hoje, um desafio e uma provocação mesmo, é sobre a Lei de Acesso à Informação, Lei 2527. O que nós precisamos fazer como cidadãos? Nós precisamos aprender a fazer as perguntas corretas. Eu sou servidor público também, eu também respondo quando algum cidadão me pergunta. Mas, pegando as perguntas feitas, você percebe que a qualidade das perguntas é muito baixa. O que eu quero dizer com isso? Que a pessoa não tem inteligência para produzir? Não, não estou dizendo isso. É porque a lógica não foi despertada no cidadão. Nós precisamos entender a execução das políticas públicas e fazer as perguntas corretas. E por que tem que fazer pergunta, Everton? Por que da Lei de Acesso à Informação? Aqui eu estou no meio de um auditório de ativistas. Eu vou fazer uma pergunta retórica. Quem de vocês já acessou pediu uma informação via Lei de Acesso à Informação aqui? A maioria? Olha, é a maioria. Fiquei feliz, hein? Isso é um auditório legal. É o nosso trabalho. O Observatório Social tem que usar, né? E é o instrumento. Mas a gente precisa... Eu parabenizo o Observatório Social em estar usando a ferramenta, e como sociedade a gente tem que ensinar os outros a utilizar essa ferramenta. Quando a gente identifica um problema de gestão, a gente tem que se aproximar e chegar lá para fazer a pergunta correta. E no momento que o servidor público, o gestor público recebe aquela pergunta, ele fica extremamente constrangido se ele tem que responder alguma coisa que ele não pode responder. Vou dar um exemplo de como fazer perguntas, né? Lá no Distrito Federal foi publicada a Portaria 77. Portaria 77 da Secretaria de Saúde do DF. Ela foi publicada em 14 de fevereiro e vai entrar em vigência agora, final desse mês. E lá no artigo 9º diz que compete essa coordenação consolidar e divulgar os relatórios mensais. Isso aqui é uma típica lei que gera obrigações para um gestor. Ele tem que fazer alguma coisa. E se ele não fizer? A lei não diz nada se ele não fizer. Se ele não fizer, ele não fez. Não tem penalidade. Né? O que a gente recomenda, o que a gente deseja? É que a gente comece a fazer as perguntas. Olha só, qual que seria a pergunta? Secretaria de Saúde, eu quero que você me envie todos os relatórios do período tal. Né? Eu quero saber como foi a análise dos indicadores, como é que você fez isso e aquilo. Quando você faz essa provocação, há um tremor dentro do órgão. O IFC fez isso na Câmara Legislativa do DF. Eles tinham um ato da mesa diretora que determinava como que seria a transparência da Câmara Legislativa. Pegamos o ato normativo, o ato da mesa, e começamos a fazer perguntas sobre todas as responsabilidades previstas no normativo. Demoraram para responder, responderam depois, mas o mais gratificante para a gente foi quando nós voltamos na secretaria, na Câmara Legislativa, um voluntário do IFC entrou lá e vários servidores vieram conversar com ele e falaram assim: muito obrigado por aquela lei de acesso à informação, pela solicitação de informação que você pediu. Porque foi pela solicitação de informação que que toda a estrutura da casa se moveu para fazer alguma coisa, porque ninguém tinha coragem de escrever na resposta que não tinha feito nada. Né? Essa ideia. Eu estou com o meu tempo curto. E uma discussão que nós temos tido no âmbito do IFC, uma pergunta que pouco se faz, mas está prevista em lei, diz lá a Lei 9.784 que os atos administrativos deverão ser motivados. A gente está discutindo, a gente ainda não começou a fazer, a gente vai fazer esses testes, perguntar a motivação do gestor público para determinado ato. Por que ele fez aquilo que ele fez? Né? Para gerar o quê? Para gerar essa sensação de estar sendo visto. Por que ele asfalta a rua A e não asfalta a rua B? Né? Ninguém está dizendo que ele não pode asfaltar a rua A, mas ele tem que asfaltar a rua A com alguma motivação. Maior
parte dos atos administrativos, apesar dessa lei, eles não são motivados expressamente. Consta no inciso 1º desse artigo 50 da lei, que é obrigado motivar aqueles atos que neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses. Você coloca quase todos os atos aí dentro. Então, o desafio que eu faço para você, voluntário do Observatório Social, começa a olhar para a gestão pública e fala assim, onde que eu consigo perguntar sobre a motivação do gestor público para fazer determinada ação. A gente quer transparência das motivações, e a gente usa esse instrumento, a gente quer fazer com que ele seja, e a gente vai perguntar a motivação. Compartilhando com vocês um outro projeto nosso, Adote um Distrital, do lado esquerdo ali é um banner do ano passado, quanto que a Câmara Legislativa gastou. O IFC tem um programa, um projeto que a gente acompanha a atuação parlamentar sob o aspecto de como, principalmente de como que ele gasta suas verbas indenizatórias. Então, a partir da análise das notas fiscais que eles publicam, estão publicando pela provocação da sociedade civil também, a gente começa a fazer perguntas sobre como aquele dinheiro foi gasto. Por exemplo, era recorrente na Câmara Legislativa um deputado apresentar uma nota de R$30 mil de combustível no final do mês, para conseguir o ressarcimento. E aí as perguntas que a gente começou a fazer foi, olha só, onde é que você foi com esse combustível todo? Quais são os carros? Como que você gastou isso? E aí dava muito trabalho para eles começarem a criar um arcabouço de mentiras, e isso registrado em papel. Então, a gente atrapalhou a vida deles. E fazemos a mesma coisa com os gastos de gráfica. Gráfica, há uma facilidade muito grande de desviar recurso. Contratação de serviço de pressão. À medida que a gente identifica um gasto significativo desse, a gente começa a pedir, deputado, a gente gostaria de saber onde que você distribuiu todos esses papéis. A gente queria saber, a gente queria receber um exemplar desse para ver como é que está. Obviamente, isso gera desconforto, porque muitas vezes isso não existe. Então, essas ações têm sido feitas, muitas vezes, em parceria com o Observatório Social de Brasília, e a gente exige a transparência dos atos dos deputados. A gente tem o CITRANSP, que é um índice de transparência, todos os deputados são avaliados e recebem uma nota, e uma honra para nós também foi que na última eleição os deputados usavam a nota que nós dávamos para eles como propaganda, os que tinham tirado nota boa, e temos atuado com representações, muitas vezes junto com o Observatório Social de Brasília, a gente faz representações junto à casa, a Comissão de Ética pedindo apuração de responsabilidade, investigação, e vocês sabem, talvez já tiveram o privilégio de assistir nos jornais, que a nossa Câmara Legislativa tem alguns nomes bastante interessantes e sugestivos. E a gente tem estado lá atuante, tentando colaborar para uma construção de um legislativo mais de interesse da sociedade. Essa frase é a frase que a gente martela na cabeça do cidadão quando a gente vai falar. Olha, a realidade da gestão pública muda quando a sociedade participa. O Observatório Social tem experimentado isso nas cidades onde ele é atuante. O IFC, onde ele passa, ele percebe isso também. Quando a sociedade se engaja, quando a sociedade faz a diferença, permanece lá, atenta, a gestão muda. E eu falo, ela não muda por convicção moral do gestor, ela muda por constrangimento. Não importa se o gestor não tenha grandes convicções, mas a partir do momento que ele percebe que eu e você, que a sociedade está lá olhando os seus atos, ele vai fazer por constrangimento. E é extremamente importante as articulações. Estou terminando. É importante, e o Observatório Social tem experimentado isso, pessoas como Fábio Jorge, o promotor Samuel de Santa Catarina, o Ministério Público tem sido um instrumento muito importante de apoio das ações da sociedade civil. E é uma relação simbiótica, isso que é o bonito de ver. Como a sociedade civil, quando formata, quando produz uma informação qualificada que descreve determinada ação de improbidade, vamos supor, o Ministério Público tem comparecido, tem agido, temos tido o apoio do Ministério Público
no Distrito Federal, nos momentos em que os deputados se negam a responder às nossas perguntas, né, ou fazem algo que não está condizente com o que prediz a lei, e o Ministério Público tem nos amparado, tem nos auxiliado. Então, é extremamente importante valorizar essa relação e fazer dela assim, um bom exemplo para que com os outros órgãos aconteça da mesma forma. Terminei, de verdade. Visite o nosso site, a gente reformulou, a gente está, se você entrar, você vai perceber que não escrevemos todas as páginas ainda, mas ele já está bem legal, a gente vai disponibilizar todos os nossos relatórios ali, os vídeos das nossas ações, nosso e-mail, se você quiser entrar em contato conosco, e nosso telefone também. Muito obrigado. Essa questão de fazer a pergunta certa é importante. Uma vez eu perguntei para um político numa coletiva, onde eu tinha direito a apenas uma pergunta. Como o senhor recebeu isso assim, assim? Ele respondeu, recebi datilografado em papel timbrado. Esperto ele, burro eu, né? Perguntei mal. Doutor Léo Roberto, por favor. Trazemos algumas preocupações das entidades pequenas que nós representamos, né? A Amarribo, basicamente, a rede Amarribo IFC, uma parceria que nós temos com o IFC, ela é constituída de entidades pequenas, em cidades pequenas, e que, diga-se de passagem, é a maioria dos municípios do Brasil. 80% dos municípios, dos 5.600 municípios que temos no Brasil, são municípios de menos de 20 mil habitantes, são municípios pequenos. E é aí que é o nosso foco, né? Coisas como aquela que nós estamos vendo na Lava Jato, os valores que são colocados, a toda a engenharia que é feita para levar um dinheiro para lá e para cá, isso está fora do nosso alcance, nós nem conseguimos chegar lá perto, né? Nós olhamos a corrupção mais caseira dos prefeitos e dos gestores em cidades pequenas, que são as coisas mais comuns. As licitações, as compras, os contratos, é por aí que andam as coisas, né? E nós temos uma missão de tentar incentivar para que cada município no Brasil tenha uma entidade que cuide do dinheiro público, da gestão pública, da corrupção ou coisas do gênero. Não interessa para nós o que mais tem. Se no escopo do trabalho tem também esse item, o combate à corrupção, a querer as coisas que sejam bem feitas, ao bom trato do dinheiro público, isso já é suficiente, né? E nós tentamos incentivar, quer seja da nossa família ou de outra família de entidades, do Observatório Social. Isso não é importante para nós. O importante seria que em cada município do Brasil tivesse alguém olhando o que se passa nesse município. E nós temos observado, ultimamente, uma demanda muito grande de pessoas que vêm e nos perguntam como fazer, né? E esse tem sido o nosso trabalho. Como fazer, como se organiza, como se constitui uma organização, dá aquele empurrão, porque muitas vezes o pessoal fica na dúvida, com medo, com receio, e a gente, então, ajuda a estruturar essas organizações. Vamos até a cidade, fazemos palestras, ou recebemos em nossa pequena cidade, lá Ribeirão Bonito, o pessoal que vem nos fazer visita. Isso é constante. Toda semana nós temos uma demanda desse tipo. E com o advento agora de tudo que está se passando no país, mais ainda, parece que as coisas ficaram mais atuantes, mais necessárias. O que nós observamos muito que aconteceu nos últimos tempos. Normalmente o cidadão comum, ele não tem uma ideia clara de onde vem o dinheiro da propina, né? Ele entende muito bem quando o dinheiro sai do bolso dele. Entende quando ele vai num campo de futebol, vem lá um camarada e fala, quer que eu tomo conta do seu carro? E ele sabe as consequências se ele falar um não, que ele vai num supermercado e é abusado no preço. Isso ele entende quando sai do bolso dele. O mecanismo que se passa no caso de corrupção, o fiscal da prefeitura que está recebendo dinheiro da empreiteira,
é difícil ele imaginar que o dinheiro daquele fiscal é o dinheiro do contrato, é o dinheiro do imposto que ele está pagando. Essa relação ele não faz muito bem. Neste momento, a gente entende que grande parte dos cidadãos comuns estão entendendo como funciona a corrupção eleitoral, como funcionam os financiamentos de campanha, como funcionam as propinas que são pagas. E eu acho que esse é um benefício que foi implantado e vale para sempre. E vale tem um valor muito grande nesse contexto que nós estamos vivendo. Estamos vivendo um momento nas pequenas cidades que nós temos que cuidar não só da corrupção. A corrupção não basta por si só. Nós temos casos, por exemplo, de má gestão. O gestor público, embora não seja um cara corrupto, ele não sabe como lidar com a coisa pública. Não é do ramo, vamos dizer assim. E o que acontece? Sob o ponto de vista não ético, não moral, não social, que é o aspecto negativo da corrupção, mas a má gestão, ela economicamente é tão grave, financeiramente é tão grave quanto a corrupção. Roubar 1 milhão da prefeitura é uma coisa, mas um contrato mal feito, de algo que dinheiro jogado fora, de uma obra inacabada, como a gente tem visto por aí, é também tão grave quanto. Então, não é apenas a corrupção que a gente tem que olhar, mas tem que olhar também a gestão pública, como que ela anda, porque isso é muito importante, enfim, para os municípios. Algumas dificuldades que nós temos em todas as entidades que a gente, na maioria das entidades que a gente tem contato e que a gente tem conhecimento, que é o problema da sustentabilidade. As organizações sofrem com a falta de recursos. Isso é uma tônica que a gente encontra em quase todas as entidades que fazem parte do nosso grupo. Faltam projetos, faltam parcerias, e com essa crise econômica a situação só tende a se agravar. E isso é uma coisa que nós devemos buscar uma solução que eu vou tratar um pouco mais depois. Mas algo que nós estamos percebendo é uma certa falta de preparo das organizações, uma certa forma, vamos chamar assim, de profissionalismo na área de captação de recursos. Se a gente olha o balanço, por exemplo, de uma entidade como Médicos Sem Fronteiras, que acho que tem um bom sistema de captação, a gente verifica que quase 20% do total que eles arrecadam, eles gastam para fazer a captação. E essa visão não é passada para as organizações de controle social que nós temos por aí. Normalmente, as pessoas não têm habilidade de captar, não têm o jeito de fazer as coisas, e não sabem como fazer, e as entidades sofrem com isso. Isso é alguma coisa que nós podemos observar. Já foi dito aqui que tem outras ideias. Rony já falou sobre esse caso, de se criar um fundo para ajudar essas entidades, que isso seria, então, um outro panorama, um outro passo além. Mas falta esse profissionalismo, vamos dizer, entre aspas, nas entidades para a área de captação de recursos. São pessoas, normalmente, que são voluntários, mas não têm o perfil de fazer essa captação. E isso é um problema que a gente tem que atacar de frente para tentar resolver os problemas de sustentabilidade das organizações. A outra coisa que temos observado é a dificuldade com a lei de acesso à informação. Ela não está implementada nos municípios, em todos os municípios do Brasil, e acredito que tem municípios que não têm condição mesmo de criar uma organização para atender às demandas da lei. E isso é um problema, porque se as informações não estão mais prontas e disponíveis, é muito complicado. Quer dizer,
o questionamento que você faz ao órgão, ele é demorado, demora lá 30, 40 dias para ter uma resposta, às vezes a resposta não é suficiente, repete mais um trânsito, e depois você não consegue a informação, aí você vai fazer uma petição ao promotor, e no fim, se nós estamos tratando de corrupção ou de alguma coisa do gênero, demorar 5 meses, 6 meses para ter uma informação, não é adequado. Quer dizer, nós temos que criar um outro tipo de mecanismo para isso. É interessante que nós observamos em algumas prefeituras pequenas que tem um bom sistema de informação. Bom sistema de informação, eu vou explicar o que se entende. Uma das coisas que a gente tem solicitado ao gestor público é que diga como é que ele está gastando o dinheiro. Então, para nós é muito importante se a prefeitura tem uma listagem dos pagamentos que ela faz. Nós conseguimos isso na nossa cidade e depois, com a Lei de Acesso à Informação, isso foi implementado de uma forma muito automática, que nós fomos ver a razão, o porquê disso. Em algumas áreas, pelo menos no estado de São Paulo, isso acontece, algumas empresas desenvolveram sistemas contábeis apropriados ou adequados para a prefeitura. Essas mesmas organizações, por causa da Lei de Acesso à Informação, criaram mecanismos, ferramentas para entrar dentro do sistema contábil e começar a fazer uma listagem de pagamentos feitos. Essa listagem contém o pagamento que é feito, a quem é feito, e faz todo um rastreamento a que projeto, a que empenho que tem, quanto que está pagando, se, por exemplo, o total de um projeto, de um empenho para construir uma creche é 2 milhões de reais, e está sendo feito um pagamento de 50 mil reais à construtora, ele sabe que isso pertence àquele projeto, e o cidadão, ele consegue, numa cidade menor, ele consegue ver isso. Ele vai ver a obra, como é que está o andamento, sabe, ele faz as continhas e, bom, foi gasto 50%, a obra evoluiu 50% ou não, essa comparação é feita. Essa listagem, ela é muito importante e descobrimos que é possível fazer. Infelizmente, nem todas as prefeituras estão uniformizadas com esse sistema contábil e podem fazer uso dessa ferramenta. Mas seria muito interessante trabalhar nesse aspecto e ajudar os pequenos municípios a ter realmente informações mais apropriadas, porque a melhor informação que se pode dar para o cidadão que quer controlar é uma informação de que ele vê e ele pode trabalhar aquela informação e pode tirar suas conclusões e não ficar solicitando aos órgãos de controle que, como eu disse, em muitos municípios isso não tem funcionado. A outra dificuldade que as entidades têm passado é com a promotoria. Nas cidades pequenas, em que você não tem uma boa estrutura que eu digo não tem boas escolas, não tem bons restaurantes, não tem, enfim, um bom comércio para se viver, o que fazem os promotores e juízes? Normalmente residem numa cidade próxima que tem mais estrutura e trabalham nesses municípios, quer dizer, entram às 9 horas da manhã, saem às 4 horas da tarde, os indivíduos que passam pelo município. Não são cidadãos daquele município, não vivem a realidade daquela cidade. E isso é um problema sério. Além disso, porque o município não atrai, em maioria dos casos, os cargos são transitórios. São pessoas que transitam lá como substitutos, às vezes são efetivos, mas depois de 4, 5 meses já querem sair para outra cidade. E isso faz com que a conversa das nossas entidades com a promotoria seja uma conversa muito difícil. Muitas vezes você senta com o promotor, relata um caso, monta uma estratégia, a hora que você volta não é o mesmo, é outro. Então a história começa tudo novamente. Esse é um problema que nós temos que precisamos enfrentar. É um mal das cidades pequenas.
Apesar disso, eu acho que se tem avanço. Na cidade em que nós estamos instalados, aqui a Marribo foi fundada há mais de 15 anos, durante 12 anos, depois da cassação de um prefeito, nós não temos casos de corrupção. Então, aquilo que já foi dito aqui, se você tem alguém olhando, é diferente. Se você tem alguém zelando pelo dinheiro público e pelas contas públicas, é diferente. Para enfrentar a corrupção, numa corrupção tão sistêmica, tão resiliente como ela foi instalada no país, a luta da corrupção deve ser além dela, que já foi dito aqui diversas vezes. Não basta apenas combater a corrupção, ou nós não vamos vencer essa luta apenas no combate rígido à corrupção, colocando pessoas na cadeia e recuperando dinheiro público. Devemos ir além. Nós temos que realmente mudar a cultura do cidadão brasileiro, que é uma cultura do lado corruptivo, a lei de tirar vantagem, a lei de se safar de tudo, de ser mais sabido do que os outros. E se nós não mudarmos essa cultura, realmente nós não vamos vencer a luta pela corrupção. E, bom, em rápidas palavras, era isso que eu tinha a dizer a vocês. É importante constatar que tão corrupto quanto aquele que desvia o dinheiro público é o incompetente que ganha para realizar um trabalho que ele não sabe. Ele também é corrupto, tanto quanto o outro. E, geralmente, nesses casos de incompetência, é a indicação política que pesa. E é interessante observar o que ele disse com muita coragem, que o corrupto ele é também um assassino. Se a gente prestar atenção nas filas do INSS, onde pessoas esperando atendimento médico morrem, porque não há recurso, porque não há pessoas, porque a fila não anda, porque está à espera do exame, está à espera de uma cirurgia, e a pessoa acaba morrendo nessa fila. Esse sujeito que morre, essa pessoa que morre, ela foi assassinada pela corrupção, pelo desvio de dinheiro, pela incompetência das pessoas, pelo descaso do governante. É importante ver isso. Falar do controle social diante das calamidades. Vamos nós. Eu fiz mais uma análise de conjuntura e vou falar mais um pouco disso do que de experiências propriamente ditas. A gente tem o estabelecimento de marcos de controle e participação social a partir da nossa Constituição de 88, que é chamada Constituição Cidadã. E essa Constituição ela não nos foi dada de presente. Esses marcos de controle e participação social, eles são oriundos de uma ação intensiva da sociedade civil organizada, com incidência no processo pré-constituinte. O professor Leonardo Avritzer coloca isso de forma bem clara, em várias publicações, assim como movimentos sociais, grupos, organizações se mobilizaram para que a gente tivesse esses marcos legais a partir na Constituição. Nós temos, por que nós estamos aqui hoje reunidos, centenas de mulheres e homens que trabalham com controle social? Acho que é uma conjuntura positiva que foi se formando a partir de uma série de fatores. Uma delas, que eu considero importantíssima, é a criação da Controladoria Geral da União, em 2003, quando o país passa a ter um órgão central de controle interno. E, com a criação da CGU, começa um processo de aprimoramento dos sistemas de controle interno governamentais, e esse aprimoramento também alcança essa rede de controle externo, os órgãos de controle externo, como a gente tem o TCU, o Ministério Público Federal e outros órgãos. Dessa conjuntura, a gente tem também a criação e o aprimoramento de marcos legais.
A gente tinha esses marcos na Constituição como direitos, a participação e o acesso à informação, mas não tinha isso regulamentado. Então, o poder público tinha a desculpa de não cumprir o que estava na Constituição, porque não tinha regulamentação. E aí, ao longo desses anos, desde 88, a gente vem tendo marcos mais claros de participação social, de responsabilidade fiscal, de transparência pública e acesso à informação, como já foi colocado aqui. O advento das redes sociais é um fenômeno que nos ajuda muitíssimo, né? Potencializou nossas ações assim de uma forma maravilhosa. As inovações tecnológicas que possibilitaram o surgimento das plataformas virtuais, do e-governo, das consultas públicas, das petições eletrônicas, dos aplicativos, da colaboração remota. Hoje a gente consegue, eu estou lá em João Pessoa e consigo trabalhar com o Tom, que está lá em Brasília, e o Fábio George, que está em Brasília, e a Rony, que está em Curitiba, e Lisete, que está em São Paulo. Antes seria impossível pensar nesse tipo de colaboração sem essas tecnologias. E a gente tem o surgimento também de a criação de organizações, de movimentos, de coletivos e de redes com atuação específica nessas temáticas, em controle social, cidadania, combate à corrupção, governo aberto, transparência pública e acesso à informação. Antes, logo que começou esse processo de movimentos sociais pós-ditadura, os movimentos cuidavam dessas pautas de forma marginal, não necessariamente marginal, mas de forma transversal. A minha causa era a saúde, mas eu trabalhava com a legislação relativa à saúde. Hoje a gente tem uma grande especificidade de movimentos que trabalham com controle social. E a gente tem, a partir da Constituição, a gente tem a participação institucionalizada, que são as conferências, os conselhos, os processos de consulta pública, câmaras técnicas, etc. E tem um processo, como que a gente vê aqui, que é o processo dos observatórios sociais e de várias outras redes de participação espontânea. Eu quero apontar aqui alguns limites dessa participação. A participação institucionalizada. A gente tem na participação institucionalizada, as mudanças de governo elas podem causar grandes retrocessos. A gente teve uma quebra significativa no processo do terceiro plano de governo aberto, com a recente mudança de governo, que o terceiro plano de governo aberto foi construído de forma participativa, com uma participação muito qualificada da sociedade civil. E, com essa mudança de governo, o plano simplesmente foi deixado de lado. A sociedade civil que tem monitorado o plano avalia que não houve qualquer avanço. Outro aspecto é que também, com essa mudança de governo, e aí eu estou falando dessa mudança de governo porque é a que nós temos agora, mas em qualquer mudança de governo, esse tipo de participação pode sofrer retrocesso. Há cerca de 10 dias, o ministro da Educação dissolveu o Conselho Nacional de Educação, que é um conselho histórico, e dissolveu e decretou que o conselho, antes eleito, pode ser agora indicado pelo Executivo. Acabei, peraí, pronto. A gente tem ainda uma manipulação desses espaços de participação e das pautas. Quanto menor o município, a gente sabe que mais influência o executivo e o legislativo têm na composição desses conselhos, e, às vezes, eles existem só para constar, só no nome. Eles não funcionam, de fato, como conselhos fiscalizadores de políticas públicas. O pessoal está lá para assinar o relatório para o SUS e está lá para assinar o relatório para receber o recurso do FNDE. Vocês sabem melhor do que eu dessa realidade. E a baixa incidência ainda desses processos participativos. A gente tem uma conferência, mobiliza o país inteiro, e sai com um relatório de 1000 páginas da conferência, e, quando a gente vai ver, pouca coisa do que a sociedade demandou é, de fato, implementada dos processos conferenciais. Na esfera federal, essa participação institucionalizada teve alguns avanços, mas, na maioria dos estados e municípios, ela ainda é uma participação pro forma, ela é um simulacro de participação.
Então, assim, o governo, a gestão finge que está abrindo espaço para participação e a sociedade finge que participa, mas, na verdade, não tem grande incidência. Tem uma experiência que eu queria chamar a atenção. O governo do Estado do Ceará, com recurso do Banco Mundial, está construindo um sistema de participação social. Eles estão fazendo um trabalho amplo, bem interessante, está em curso. É um sistema de relação do governo com o cidadão, uma plataforma. Eu não linkei aqui, mas se vocês pesquisarem sistema de participação social, eu recomendo dar uma olhada, porque é um trabalho bem interessante que está sendo feito e que merece um olhar e, de repente, ser copiado por outros estados. A nossa atuação, a participação espontânea, quais são os limites dela? O primeiro, mais gritante, que devia, inclusive, estar em letras bem garrafais: escassez de recursos. E aí não é só o recurso financeiro, não é só a dificuldade de mobilização, a escassez do recurso tecnológico, às vezes o recurso material, e, às vezes, a escassez do recurso de pessoal, de gente que chegue junto. Acho que vários de vocês aqui se sentem, às vezes, muito sozinhos, porque são 2, 3... meia dúzia de pessoas tocando processos em suas cidades. A minha realidade também é essa. Para a nossa felicidade, a gente tem aprendido que meia dúzia de pessoas consegue fazer diferença. Mas, se a gente tivesse 60, 600, seria muito melhor, se conseguisse contagiar mais pessoas. A gente tem a cooptação pelo poder público, que, quando a organização está fazendo um belíssimo trabalho, vai lá e oferece um cargo para o presidente ou para o coordenador na prefeitura, e aí desmonta o trabalho todo. Na Paraíba, em João Pessoa, um tempo, o pessoal falava da bolsa presidente de associação. Quando tinha um líder de bairro que estava emergindo, as ideias interessantes, sobressaindo, aí a prefeitura ia lá e dava uma função com um salário mínimo, aí cooptava. A gente tem o boicote das ações, né? Quando não é cooptado, é boicotado. Ainda uma baixa adesão da sociedade com relação às nossas ações. A nossa atuação é pautada, sobretudo, pela reatividade. A gente está sempre apagando incêndio. Vocês se sentem assim? Eu acho que o observatório ainda é muito melhor do que nós outros, porque, assim, a sensação que eu tenho, todo dia eu acordo, olho o que a prefeitura está fazendo, eu digo, eu não acredito. Então, a gente tem muita dificuldade de planejar nossas ações e, na verdade, o poder público também não colabora muito, né? Porque eles vivem fazendo ações e projetos que tiram assim da cabeça. O pessoal acorda assim: hoje eu vou construir hoje eu vou fazer um BRT de 186 milhões. João Pessoa, isso, sem projeto. 186 milhões sem projeto. E aí a gente corre, Ministério Público, Tribunal de Contas, conseguimos barrar, está há 2 anos e meio no Tribunal de Contas. A precariedade na comunicação. A gente faz muito mais do que consegue comunicar, do que consegue mostrar. As redes que nos fortalecem. Acho que a atuação em rede é importantíssima, e aí a Marribo, o Observatório, a Rede Brasileira por Cidades Justas, Democráticas e Sustentáveis, a Rede Nossas Cidades, a Plataforma pela Reforma Política por Iniciativa Popular, a Plataforma pelo Novo Marco Legal das Organizações da Sociedade Civil e a Frente Nacional pelo Controle contra a Corrupção. São alguns espaços que eu acho que estão agregando organizações e fazendo a diferença no controle social no Brasil hoje em dia. Um cenário que nós temos atualmente, num curtíssimo espaço de tempo, 25 anos. A Marribo vai fazer 18, né, ano que vem. E é a mais antiga de nós. Então, no curtíssimo espaço de tempo, as organizações e redes de cidadania revolucionaram o controle social. Nós construímos metodologias, ferramentas, uma maneira de agir que não existia. Então, eu geralmente me recuso, o Fábio George disse aqui, eu sou um otimista. A gente tem que ser, porque nós estamos fazendo uma revolução. Né? E não é silenciosa, a gente faz barulho quando precisa. E é imprescindível consolidar essa atuação e ampliar essa incidência. Os desafios que nós temos. Nós precisamos urgentemente de uma maior integração entre a sociedade civil e os órgãos de controle.
tanto na ponta, no município, quanto quando a gente vai pensar políticas públicas para todo o Brasil na área de transparência e controle social. Nós ainda estamos muito distantes. Nós temos bons exemplos de parceria, mas a gente precisa aprofundar essas parcerias. Fortalecer as nossas redes, aprimorar os marcos legais. A gente avançou muito com os marcos legais, mas é necessário aprimorá-los cada vez mais e discutir o que a Rony colocou, recursos públicos para incrementar essa participação espontânea. Sistematizar e intercambiar experiências. Ontem, 5 observatórios apresentaram experiências de controle social em câmaras de vereadores. Eu conheço pelo menos outra meia dúzia de experiências. Isso significa que nós estamos duplicando esforços, ou quintuplicando, ou decuplicando, quando poderíamos estar dialogando e construindo metodologias que fossem mais completas e que servissem para todos nós. Eu acho que é importantíssimo a gente começar a pensar se há uma ferramenta completa, não precisa 10 ou 30 organizações desenvolverem cada uma a sua. A gente pode pensar em ter essas ferramentas, inclusive compartilhando entre redes. Exato. Aprimoramento da nossa comunicação, né, mostrar o que a gente faz para contagiar a sociedade, e uma agenda comum, assim, que é a questão do pacto. Quais as grandes causas que nos unem? E aqui eu quero deixar uma provocação e uma proposição. Nas conversas de bastidores aqui do evento, a gente tem falado muito sobre a Consocial, a nossa primeira conferência nacional sobre transparência e controle social. Quem participou da Consocial aqui, de alguma das etapas? Várias pessoas, e os documentos da Consocial estão esquecidos em alguma gaveta. Nós pensamos no processo, ano que vem a gente tem eleições presidenciais, correto? E nós pensamos num processo, numa conversa de bastidores, em que a gente pudesse, a partir da Consocial, que foi um processo que envolveu todo o país em propostas de transparência e controle social, definir diretrizes de atuação que fossem comuns a todos os movimentos. E, a partir dessas diretrizes, a gente começasse assim, uma agenda comum dessas redes e organizações, conseguisse chegar numa agenda comum para pautar os presidenciáveis, em junho de 2018, aproximadamente. Então, eu já deixo isso como proposta. Estou avisada que estou no fim da minha apresentação. Eu lhe pergunto o seguinte, não, eu tenho um vídeo de 1 minuto e 49, mas eu passo o vídeo ou encerro? Bom, agradeço e queria só mostrar um vídeo que foi uma mobilização que nós fizemos no aniversário da cidade de João Pessoa, exigindo transparência da prefeitura. Dança ciranda na beira do mar. O vento sopra os cabelos da morena, brilhando na luz do luar. Estrela do mar, vem mais eu. Vamos dançar ciranda, brincar ao redor da fogueira, se embalando pra lá e pra cá. Agora eu vou mudar a rima, vou diluir meu verso. Se quiser cantar comigo, fique atento, fique esperto pro refrão. A dança do dia a dia, eu sou duro, meu irmão. No balanço dessa onda, nessa praia eu te confesso. O mar não tá pra peixe, puxa a lua que eu te peço. Dança, dança, cirandeira, pra canoa não virar. Lá vem a onda quebrando na
na batida do ganzá. Pra segurar o tombo, o nego tem que ser ligeiro. Não tem meio tempo ruim, ter alma de guerreiro. Dançar no nevoeiro até o dia clarear. Ciranda, ciranda. Essa mobilização reuniu desde pessoas que trabalham com controle social, a donas de casa. A gente teve uma repercussão imensa na cidade. Conseguiu ali a barreira do Cabo Branco, onde a prefeitura quer fazer um projeto de 82 milhões com uma empresa que é processada em vários estados por fraude. E a gente também conseguiu barrar no TCE. E, por último, nos meus últimos 30 segundos, que eu já estourei, eu queria fazer uma observação que é super importante, que o nosso maior desafio, um dos nossos maiores desafios, é trabalhar o equilíbrio de gênero nos processos de controle social. Ontem o Reinaldo Couto, anteontem o Reinaldo Couto da Siemens me falou o seguinte: a corrupção tem um perfil. São homens brancos, ricos e, na média, com 50 anos. Ele me disse, praticamente, você não tem mulheres envolvidas na Operação Lava Jato, etc. Você praticamente não tem mulheres envolvidas em nesses processos de corrupção. Exato. E aí eu fico feliz, porque aqui no auditório a questão de gênero está bem representada, mas se nós formos pensar, eu contei os painelistas do evento e nós temos 10 mulheres para 39 homens. Então, o controle social ainda é também um ambiente masculino e a gente precisa ampliar isso. A minha melhor função, que não está no currículo resumido, é ser mãe de uma menina de 9 anos, que é a Joana, e é em nome dela que eu queria fazer uma observação que eu prometi ao Tom que faria. Nós precisamos reconhecer a importância da mulher nesses processos. Elas são chefes de família, em sua maioria, são a maioria dos chefes de família no Brasil. Elas cumprem dupla jornada, recebem menores salários, são mais eficientes quando se faz uma medição desses processos. E se a gente tiver mais mulheres na política, nos processos de controle social, com certeza a gente vai ter uma mudança desse cenário. E eu queria, respeitosamente, fazer uma observação com relação a uma fala do nosso moderador, pela manhã, quando comparou, não existem ex-políticos, eles são iguais a ex-mulheres, a gente nunca se livra delas. Eu queria dizer que, assim... Eu queria dizer que, primeiro, nunca riam de observações como essas. Porque, quando a gente ri, a gente legitima. E a segunda coisa, e última, de fato, que eu quero dizer assim, quando numa separação não existe ex-homem, existe ex-marido, não existe ex-mulher. A gente continua sendo mulher. Obrigada. Como a luta continua, mas a gente não pode perder a ternura e o bom humor, eu vou pegar um gancho do professor Léo Roberto, que mencionou a questão do desconhecimento das pessoas mais simples do que seja, de fato, a corrupção. O que faz elas não se envolverem, não participarem na luta contra a corrupção. E citou o Flanelinha, por exemplo, e tal. Eu, como repórter, trabalhava numa grande emissora de televisão, cobria a ECO no Rio de Janeiro. O Parque do Flamengo, que é uma extensão imensa, é o maior parque urbano do mundo, estava todo tomado com barracas fantásticas, etc. Ali acontecia a ECO. E eu sempre tive mais de um emprego, corria de um para outro, não fui para lá com a viatura da emissora de televisão, fui com o meu próprio carro. E, quando eu cheguei, eu caí na mão do Flanelinha, não tem como, não tem jeito. No Rio de Janeiro, você entrega o carro na confiança. E, se na volta o carro tiver, é sorte. Se ele não tiver paciência, você sabia que ia correr o risco, né? É como certas companhias aéreas, que você embarca passageiro e desembarca sobrevivente. É mais ou menos igual. Então, eu cheguei lá e estava uma instituição. Aliás, eu fiquei sabendo que o patrimônio cultural
tombou a Baiana do Acarajé, com tabuleiro e tudo. É tombada pelo patrimônio cultural. E eu acho que o patrimônio cultural devia tombar o Negão Carioca. O Negão Carioca é uma instituição, né? Ele é uma instituição. E eu cheguei, estava lá o Negão, flanelinha, tal. Aí, quando ele me viu, me reconheceu da televisão. Aí falou, vai para aqui e tal, arrumou a vaga e tal. E eu, desconfiado e tal, mas deixei o carro, fui embora. Não tem jeito, ou você deixa ou não deixa. Aí fiz o meu trabalho e voltei. Não só o carro estava lá, como ele havia posto um papelão no vidro para o sol não aquecer o volante, e havia lavado o carro. Eu fiquei emocionado. Paguei e fui embora. No dia seguinte, cheguei já procurando ele. Ele estava lá. Joguei o carro na mão dele e tal. E assim foi a semana toda. No último dia, eu voltei, estava lá meu carro, protegido, bem cuidado. Aí eu, em reconhecimento, falei, olha, não só eu vou te dar o dinheiro, como eu vou convidar você para tomar uma cerveja. Ele ficou emocionado. E aí fomos nós os dois até o bar mais próximo, atravessamos ali e tal. Chegamos no bar, ele todo vaidoso ao meu lado, né, e tal. O pessoal reconhece, o cara da televisão e tal. Aí pedi a cerveja, pegamos um copo, brindamos. Aí ele vira para mim e diz assim, olha, como o senhor já é meu considerado, posso tomar uma liberdade? Eu olhei para ele, que era grande, fiquei preocupado, mas disse, pode, ali no bar, né, da frente de todo mundo e tal, não deveria ser nada grave. Ele virou para mim e disse assim, o senhor está vendo isso aqui, ó, toda essa dinheirama gasta, tem coisa errada. Aí eu falei, nossa, eu, repórter investigativo, ele deve ter ouvido alguma coisa, deve ter manobrado um carro e visto um documento, quer dizer, ele vai me dar uma pauta para prêmio ESSO, né? Mais um. Aí virei para ele e falei assim, sim, estou vendo, toda essa dinheirama gasta. Tem alguém levando 50%. Eu falei, nossa, é grave. Naquele tempo era só 10%, né? Não era o tempo de hoje. Eu falei, e aí? Ele falou, raciocina comigo. Toda essa dinheirama gasta para cuidar do meio ambiente. Por que é que não cuida do ambiente inteiro? Tem alguém levando 50%. Então é aquilo que o senhor colocou, né? A desinformação da sociedade faz com que, em especial, as pessoas que são mais atingidas pela corrupção acabem não participando da luta contra ela, porque não alcançam esse caminho do dinheiro do imposto até o bolso do ladrão. E acham que esse dinheiro não é deles, é do governo, quer dizer, é de outro e tal. Então, de maneira bem-humorada, desculpe pela manhã, mas foi só uma gracinha, confesso que pode ser uma gracinha inconveniente, mas isso também serve para o ex-marido, ele é eterno. Tanto quanto a ex-mulher, não tem como, né? Quem tem sabe, né? Quem tem sabe. Tinha um aí que riu muito, devia ter, né? Muito obrigado, um abraço e a luta continua.